Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quem já estiver aí, por favor, me avise se o som está ok, se está conseguindo me ouvir bem. Vamos falar de emagrecimento, de cuidados, bons hábitos. Me avisa aí se vocês estão conseguindo ouvir. Daqui a pouco a nossa psicóloga tá aqui. Oi, Ná! Tá tudo jóia aí? Que ótimo! Ná é nossa afinada querida. Mudou, né, Ná? Mudou a vida. Isso mesmo. A Lá já deve estar chegando por aí. Deixa eu cortar a música aqui. E hoje nós estamos na nossa quarta live do nosso desafio, Emagrecendo em Meio ao Caos. É possível manter bons hábitos, manter a saúde em todo o tempo. E hoje é a nossa quarta live, estamos muito felizes pelo pessoal do grupo participando. E você que é a primeira vez que está por aqui, seja bem-vinda à nossa live. Vamos conversar um pouquinho, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que nós já respondemos para você também. Vamos autorizar entrar e vamos falar de cuidados, cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa mente. Bora lá, meu povo! Vamos lá, quarto dia. Eba! Estamos chegando lá já, hein? Aprendemos Quase, bastante viu? coisas nesses dias já. As meninas estão dando um ótimo feedback. É isso que nós queremos, ajudar o máximo de número de pessoas de uma forma simples, mas muito efetiva. Então, nesses 4 dias, aí hoje é o quarto, né? Nesses 3 dias nós viemos falando sobre causas que levam a gente a ganhar peso, né? Como isso influencia na nossa vida, né? Todos os malefícios. Explicamos que é muita coisa que envolve, né? Ganhar peso. A gente sempre fala assim, você precisa ter bons hábitos ou você tem maus hábitos, mas é muita coisa que envolve. Né? Não é uma coisa única, né? E geralmente cada um tem a sua particularidade, né? Porque ganhou peso, ou é ansiosa, ou a vida começou a ficar muito corrida, e aí várias. Virou mãe, passou por um momento difícil. Então, o emagrecimento, a gente tem na nossa cabeça, comeu muito, mas não é. Então, a gente tem que tratar cada caso individualmente. Claro, né? Que as principais causas são para todo mundo. Então, por que a gente engorda? Porque a gente começa a comer mais do que a gente gasta, né? Então, tem esse balanço energético que a gente fala, começa a ficar bagunçado. Então, você consome muito mais e gasta muito menos. Outra coisa também é os alimentos que você come muito mais. Porque se você come muito mais alface, você não vai engordar. Mas geralmente nós comemos muito mais, bobeira mesmo. Sim, Alimentos, ninguém né? com ansiedade quer comer uma bacia de alface. Não dá. Não. É difícil quem tem a compulsão por alface, por Não. fruta. Não. Então, isso também, né? Não é só comer mais, é comer mais. Esse tipo de coisa que hoje a gente já tem, né? Nós já sabemos que não são saudáveis. São gostosas, como a gente já Maravilha. falou por aqui, mas não dá para viver só disso. Aí a gente também diminui a atividade física. Tem gente que nunca nem fez atividade física, nunca nem mexeu o seu corpo, assim. Como uma atividade física, gente. Não é limpar a casa, não é cuidar de filhos, não. É outro momento, é um exercício físico para o seu corpo. Então vai tudo ficando descompensado e aí nós começamos a ganhar peso. E é uma coisa muito assim, quem já engordou, passou por isso, pode até nos falar aqui. É uma coisa assim, que parece que começa devagarinho. Porque, por exemplo, se você pesa 58 quilos ou se você pesa 63, 64 quilos, geralmente você ainda entra numa calça 38. Principalmente se você tem ela há muito tempo, que ela já tá mais larguinha. Então você não percebe. Rapidinho a roupa ainda tá servindo. Aí depois, ficou meio apertado, o que que tem? Vou comprar um 40. Então, assim, é sorrateiramente. E aí, geralmente, vem já, que a gente já começa meio que se deixar de lado, já não se olha mais no espelho, já não quer tirar foto, não quer pesar, não, a balança me deixa ansiosa. E aí, É quando a gente verdade. vê, se foram Já. 10, 20, 30 quilos, se a gente chega numa situação complicada, né?
É aquela situação verdade. que estamos aí, começamos a nos incomodar, geralmente a mulher, ou pior, começa a desenvolver, né, os problemas de saúde, porque a gente sabe que a maioria das doenças crônicas começam com o peso, estar acima do peso, a obesidade, né? Desde É verdade. diabetes, pressão alta, tudo começa assim. E aí é a hora que nós precisamos voltar, né? Tem gente que pensa, olha no espelho e fala, eu não quero isso, eu quero mudar. Tem pessoas que vai precisar passar por um médico, por uma situação difícil, para precisar voltar. Mulheres, muitas mulheres querem engravidar, tá acima do peso, vai lá no médico, é a primeira coisa que o médico fala, precisa voltar ao peso. Aí você decide, não, eu preciso, é saúde, eu tenho que perder peso. E aí você vai lá na sua casa fazer uma dieta. E você começa, né? Primeiro, segundo, terceiro dia, pega a sua dieta na internet e vai fazer aquela restrição alimentar grande, até ver um resultado a princípio, mas já começa a vir, né? Depois daquela primeira, segunda semana que você perde muito líquido, porque geralmente quem está acima do peso comendo errado tem muita retenção de líquido. Depois que você perdeu esses primeiros 5 quilos, aí começa a ficar mais difícil. E aí você não preparou sua mente, você está pensando só no resultado, não no processo. E aí você começa a ficar desanimada, e aí entra naquela história de dieta não é pra mim, eu já tentei de tudo, eu emagreço só 5 quilos, eu não passo daí. Mas o que acontece, gente? Hoje, nesse mundo que nós vivemos, o emagrecimento está muito além de parar de comer. Tem muitas coisas envolvidas. Por isso, hoje, nós usamos o quê? A neurociência para emagrecer. Quando que a gente pensou? A Laíde ainda é uma mocinha, mas eu acho que até ela, quando ela entrou na faculdade, quando que você pensou assim, né, que a psicologia está tão ligada ao emagrecimento? Né? Não, Até não eu, é. quando fiz a minha faculdade, pensei, vou trabalhar com estética. E quem vai emagrecer você é a nutricionista. Aquele Sim, pensamento leigo que a gente tinha antes. é o mais tradicional, né? Então você pensa em Sim, emagrecimento, a primeira pessoa que você procura, o primeiro profissional é o nutricionista. Não é que está errado isso, não é isso que a gente está sim, dizendo. Mas como ganhar peso não é decorrente de um fator, né? Então você não está comendo em excesso porque você tem fome em excesso, né? sim, Ou porque muitas vezes você não sabe o que comer. A maioria das pessoas hoje, elas até sabem mais ou menos o que deve comer para poder, né, ter uma alimentação mais saudável e emagrecer. Então, não é muito por falta desse conhecimento. Geralmente, as pessoas não conseguem seguir a dieta por outras questões, né? Não conseguem mudar aí o seu estilo de vida por outras questões, principalmente ligadas ao hábito, né? Essa parte aí emocional, a parte do teu cérebro, né? Que foi acostumado daquela maneira, que você aprendeu a comer dessa forma, aprendeu a ter esse estilo de vida. Então, por isso que hoje a psicologia, a nutrição, o educador físico, a biomedicina, a estética, né, o endocrinologista, enfim, a gente traz uma equipe para dentro do tratamento do emagrecimento, né, combatendo a obesidade. Eu atendo, por exemplo, pacientes que querem fazer a cirurgia bariátrica. E muita gente me pergunta, né, a respeito aí de que você acha da cirurgia bariátrica e tudo mais, né? Pessoal, é uma intervenção que para algumas pessoas pode até salvar a vida dela. Mas eu sempre explico para o paciente que o quê? Não é a salvação da sua vida, né? Então você vai ter que fazer o acompanhamento com vários profissionais, tá certo? O pessoal tá entrando, Má. Deixa eu só dar tá? um oi aqui. Lu, oi Lu, tudo bom? Saudade de você também. A A nossa Lu, Nutri. a Rose, a Cláudia. Olha, o pessoal tá entrando no Mate Amar, tá online aí. Que bacana. Pessoal, hoje a gente tá falando a respeito, nossa Nutra entrou também, Miguel, a com Aparecida.
A gente vai falar um pouquinho hoje sobre emagrecimento. A gente está aí no quarto dia, para quem está entrando agora, nós estamos no quarto dia do desafio Emagrecendo em Meio ao Caos, né? Ou sendo luz aí, a gente está sendo um pouquinho de luz para vocês em meio a esse caos que a gente está vivendo, a quarentena. Tem muitas pessoas que simplesmente estão apavoradas, desesperadas, já deixaram de seguir completamente aí os seus planos. Quem tinha planos, né, de depois do carnaval, começar o emagrecimento, começar um planejamento aí para emagrecer, já se desestabilizaram. Então a gente está fazendo o quê? Nós separamos esses dias para trazer você de volta a esse projeto, a esse momento, né, de emagrecer, de cuidar da saúde, né, que emagrecimento tem a ver com a saúde, tem a ver com a estética, porque se você se sente bem esteticamente, isso influencia também o seu estado mental, né? Então, a saúde não é só saúde física, é saúde emocional também. Então, se você, né, por estar aí um pouco perdida em meio a quarentena, a gente não sabe até quando vai durar a quarentena. Então, o que você precisa agora, nesse momento, é retomar, né, as rédeas da sua vida e voltar a uma rotina. E a gente está justamente trabalhando nesses dias do desafio esse retorno à rotina, né? A você entender um pouco mais como que funciona o emagrecimento, a emagrecer e não ganhar peso novamente, quando você encontrar um obstáculo como esse, uma situação difícil, que tem tudo para você sair do eixo, do foco, mas você não sair. Então, a gente está te dando algumas ferramentas importantes para esse momento de dificuldade agora e para outros momentos. A gente sabe que essa é uma crise intensa, mas cada pessoa tem a sua crise individual, vamos dizer assim. Então, cada um vive aí um momento na sua vida, seja um momento de estresse, ou a pessoa perdeu o emprego, ou a pessoa está sem tempo, né? Muitas vezes, as crianças, muda a rotina. Então, cada um vive um tempo diferente e às vezes não sabe encaixar o projeto de emagrecimento, não sabe como lidar muito bem com isso devido a essas mudanças. Então, a gente está aqui para segurar a mãozinha de vocês e ajudar a retornar, a ter foco novamente. A Grazi entrou, bacana. Meninas, vocês, né, o pessoal que está entrando aí, se tiver dúvidas, quiserem deixar perguntas já, nós já vamos responder já já. Se a tua questão é mais emocional, se são mais dúvidas em relação à alimentação, o que te impede, né, hoje de ter o emagrecimento, de continuar aí, de retomar, você que parou, que já, né, ganhou peso novamente. Coloca aí pra gente nas perguntas o que te impede, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dúvida. Vamos bater um papo aqui hoje. Né, Mar? Isso aí, isso mesmo. Interage aqui com a gente, que nós amamos ajudar vocês. Então, como ela acabou de falar, então o emagrecimento depende de vários fatores, por isso que hoje nós trabalhamos, né, nessa equipe multidisciplinar para você chegar no seu resultado. Ai, Mayara, sozinha eu não vou conseguir? Pode ser que você consiga sim, né? Tem pessoas que conseguem o emagrecimento sozinha, mas hoje a gente vê que nos dias atuais, na correria, tanta informação que a gente vem recebendo, acontece que as pessoas muitas vezes tentam e não conseguem e se frustram. Essa é a pior parte. Aí já pensa, ai não, o emagrecimento não é para mim. Então a gente tenta ajudar essas pessoas para que elas não cheguem, né, nessa situação de desacreditar, porque é possível para todo mundo. E a nossa metodologia que envolve, né, toda essa parte de psicologia, nutrição, estética, ela é bem bacana. Nós hoje entendemos que o emagrecimento, para acontecer ali mesmo, ele vai depender de 4 fatores. E essa metodologia, ela se chama REM. R-E-M-M. REM. Essa metodologia do Affinity que a gente aplica hoje na clínica. E como que é, Mayara? Bom, para você emagrecer, o primeiro fator, o Rzinho lá do REM, repetição. Então, você vai precisar repetir. Para você consolidar esse bom hábito, você vai precisar repetir. E é normal, como a Lá falou ontem na nossa live, eu acho que na outra. O nosso cérebro lá, a parte automática,
não vai querer que você mude os hábitos, vai querer te sabotar. Ah, deixa isso pra lá, volta a fazer o que você fazia antes sem pensar mesmo. Não quero gastar energia. Então, a repetição é o que vai consolidar esse hábito. Em média de 90 a 120 dias, né, lá, fazendo a mesma Isso. Tem alguns coisa. estudos que falam sobre isso, né? Para você Isso. adquirir um novo hábito, né? Teve uma pessoa que colocou ali, como que eu deixo de tomar refrigerante? Então, obviamente que não é de um dia para o outro. Usando essa metodologia do REM, da repetição, por exemplo, você vai ter que repetir várias vezes para você essa informação. Eu não quero tomar refrigerante, eu não quero. E conscientemente, a cada dia, entendendo isso, né? E se comportando dessa maneira, né? Tentando não ter em casa, se afastando ao máximo possível desse gatilho que é muitas vezes ter o refrigerante em casa. Então, você vai ter que Sim. repetir isso até que, né, você consiga. Que isso se torne automático, como os Automático. outros hábitos que você tem. Então, nessa parte da repetição é onde a pessoa mais peca. Porque Sim. às vezes a gente pensa, né? Ah, é só 60 dias, mas quem tá lá dentro acha, né, muito até eu chegar lá. Então, a repetição é o primeiro fator, o primeiro pilar. Você tem que fazer todo dia, que nem quando você vai aprender uma nova habilidade, tocar um instrumento. A Laíde toca, sabia? Olha essa carinha dela, ela tem esse talento também. Você precisou treinar todo dia, não precisou? Muito. É aprender uma nova língua. Se você faz Sim. aquela aula que você faz uma vez na semana e não pratica, você não vai aprender. Mayara. Essa pessoa aqui, ó, no inglês. Pessoa... Não consegue. Para você aprender algo novo, você precisa repetir. Quantas vezes? O máximo de vezes, todos os dias. O teu cérebro, gente, ele é resistente à mudança. A gente falou ontem isso na live. Ele não quer mudar, ele não quer que você mude. Então a gente vai ter que o quê? Usar um tratamento de choque nele. Então eu vou repetir até que eu consiga, até que ele entenda aquela informação, ele vai assimilar melhor aquela informação e vai se habituar ao novo comportamento. Exatamente. Então, a repetição é o pilar ali super importante. O outro fator, então, do inglês. Eu vou no inglês, ó, já faz mais de um ano, mas eu prefiro estudar emagrecimento do que estudar o inglês ao longo da semana. O professor é a tua prioridade. Mas eu não aprendo por quê? Então, eu não posso culpar o outro, né? Culpar tem a ver com a sua prioridade. Minha prioridade. A prioridade. É o que a gente sempre fala aqui. Você tem que ter uma prioridade. Então, você não quer tomar refrigerante? Isso, por algum tempo, tem que ser a sua prioridade, né? Você tem que ter uma motivação muito forte para... Não motivação de entusiasmo, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas isso tem que ser algo assim, é a tua prioridade. Isso é importante para você, deixar de tomar refrigerante? Né? Hoje, para Mayara, para mim também, falar sobre emagrecimento, estudar sobre emagrecimento, isso é a nossa prioridade, né? É isso que a gente está focado aqui no momento. Então, qual é a sua prioridade hoje? Até eu vou colocar aí para vocês, respondem aí, interagem um pouquinho para a gente. O que está sendo a sua prioridade no momento? É cuidar da família? É o emprego novo? O que está sendo a sua prioridade? Você está estudando? Porque aí você vai identificar que talvez o emagrecimento, deixar de tomar o refrigerante, deixar de comer o docinho, não é a sua prioridade. Então, se está lá na prioridade número 10, você vê o quão distante está para que você consiga chegar na sua mudança? Coloca aí pra gente, qual é a sua prioridade no momento? O que é que você está focado hoje em fazer? Coloca aí pra gente nos comentários. Isso mesmo. Então, precisamos repetir da nossa metodologia REM. Depois, o Ezinho vem de educação. Então, nós não estamos aqui para te falar, olha, você não pode comer, você não pode beber refrigerante. Porque senão vai te trazer mais vontade. Oh, quem que é você para falar que eu não posso? Agora eu quero, agora eu vou tomar. Não, você precisa ser educada, você precisa saber por quê
né? É isso que a gente vem explicando todos esses dias da live. Por quê? O que isso daí vai me trazer? Né? Eu sei que eu tomando meu refrigerante, eu não vou chegar ao meu resultado. Eu sei que eu tomando meu refrigerante tem um monte de bruxaria, vai fazer mal para minha saúde. Então você precisa aprender. O emagrecimento não pode ser uma coisa imposta para você. Coma chia. Para quê? O que é chia? O que vai fazer? Você precisa aprender, né? Então, não estou falando que às vezes você receber um cardápio não é que não seja certo, mas você precisa entender, porque a maioria das pessoas estão assim, pega uma coisa pronta e faz. Ah, eu vou fazer isso daqui e depois acabou. Não, para você levar isso para a vida inteira, você precisa aprender, igual uma escola que a gente aprende, né? A gente só passa de ano quando aprende a matéria. Então você precisa aprender por quê. Por que se eu escolher isso ou aquilo? É isso que a gente vem explicando. Eu vou chegar a tal resultado. Então, se a minha escolha hoje, é exatamente o que a gente está falando, não é minha prioridade. Então, hoje eu vou tomar refrigerante mesmo. É uma escolha, tem que estar bem claro para você. Você precisa ser educada para isso, não é lá? Sim, sim. Todas as nossas ações são voluntárias. O que que isso significa? Eu vou bater nessa tecla em todos os dias, né? Eu tô falando no desafio. Porque às vezes a gente acha que, ai, não sei, foi uma força maior ou a falta da força de vontade que me faz tomar o refrigerante, que faz, né, eu comer o doce. E não é isso. Toda a sua ação é voluntária. Significa que você decide comer aquilo que você vai comer naquele momento, né? Então, se você tem essa parte da educação, você vai se convencer naquele momento em que você vai decidir que você não deve comer, né? O porquê você não deve comer. Então, você vai acessar lá os seus motivos. Ah, eu não vou comer porque isso me faz mal, porque isso vai me fazer ganhar, né, peso, porque isso prejudica a minha saúde, porque isso não faz parte do meu plano alimentar, porque isso a longo prazo. Enfim, você vai definir quais são os motivos, você tem clareza, né, dos porquês. Isso é a educação, a gente chama de psicoeducação, né? Na neurociência é a tal da educação. Porque você precisa estar no controle. Nós vamos Sim, passar pela sua vida por um momento, igual estamos sim, passando nesses 5 dias, mas a vida vai seguir com você. E aí, se sim. você não aprende, chegar lá na frente, você vai cair no mesmo, vai tropeçar Sim, na mesma pedra. Então, a sim. educação é muito importante. Então, nós Uhum. precisamos ter repetição e saber por que a gente está fazendo isso. A educação, né? Saber sobre as Uhum. nossas escolhas. O terceiro passo é o monitoramento. Muita gente não gosta de ser monitorada, mas é porque ela não entende o que é esse monitoramento. Muitos estudos apontam também, a Laís pode falar muito melhor do que eu, que quando a gente se compromete com o outro, a nossa chance de sucesso é muito maior. E quando a gente Sim, tem aquela pessoa ali para nos orientar, aí é sucesso, ó, só sobe lá para 90%. Porque, claro, você não vai todo momento fazer certo, porque você está aprendendo. Lembra da escola? Você está numa educação. Então, se você cair, se você errar aquela questão da prova, é normal. Então, você precisa desse monitoramento para te ajudar, porque ninguém é super mulher, ninguém é super homem, não, domina tudo. Não é dessa não. forma lá? Exatamente. Tem muitas pessoas que subestimam, né? Que acham que não, eu não preciso, eu só preciso do cardápio, eu só preciso saber o que eu vou comer. E aí ela acha que, né, está tudo bem. Para a minoria das pessoas é assim que funciona e tudo bem, a pessoa consegue. Mas para a grande maioria, ela começa a seguir uma semana, daí a pouco ela não consegue mais. Né? Então, é exatamente nesse momento em que ela precisa o quê? De alguém, né, de pessoas que vão junto com ela repetir, né, vão ajudar, vão auxiliar a ela voltar novamente ao seu objetivo. Né? Então a gente vai ficar ali te lembrando, olha, você lembra que você queria emagrecer por causa disso? Então não faça essa escolha. A gente fala na psicologia sobre o ego auxiliar.
né? O ego é quem nós somos. O ego auxiliar, então, é como se fosse uma pessoa de fora que vai ser... Sabe aquele grilinho do... Eu lembrei do desenho lá do... Aquele do... Ai, meu Deus. Que cresce o nariz do... Pinóquio? O Pinóquio. Não tinha lá a consciência dele que falava, olha, não faça isso, né? Ele ia orientando. Então, na psicologia, a gente chama essa voz da consciência de ego auxiliar. E a equipe que vai te ajudar funciona da mesma maneira, porque você ainda não está capacitado, né? Você só vai ser capacitado à medida em que você repetir e aquele comportamento se estabelecer. E quando a gente fala que o comportamento foi estabelecido, né? Aí mais ou menos estudos apontam que depois de 120 dias, 6 meses, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Tá? Então, você precisa desse auxílio, né? Muitas vezes não é você achar que vai dar conta sozinho, que o que te falta é só um cardápio. Não é. Para pensar quantos cardápios você já teve nessa vida, né? Às vezes você vai na melhor nutricionista, no melhor endocrinologista, ele vai te passar a receita tal, o cardápio tal, mas você não consegue seguir. Por quê? Porque no dia a dia, na prática, é muito mais difícil. Você vai chegar no final de semana, um domingão como esse, friozinho, chuvinha, delícia, você vai querer comer alguma coisa diferente, porque aí tem a ver com as emoções. Então, veja, você não sabe lidar com as suas emoções. Aí você vai achar o quê? Que você é incapaz de seguir uma dieta. E, na verdade, você precisa um pouco mais dessa conscientização, que é o tal do monitoramento. Por isso que vários estudos apontam que você se comprometendo com alguém ou dentro de um grupo, né? A gente trabalha muito com a questão do grupo, não sei se a Mar vai falar sobre isso, mas isso é muito importante. Você está dentro de uma equipe com outras pessoas, certo? Então, estamos aqui para ajudar, né? Para monitorar nesse sentido. Então, nós temos a repetição. Eu vi até uma pergunta da Grazi aí, não sei se eu entendi, depois você lê aí lá direitinho, que é sobre um novo hábito. A gente não consegue apagar um hábito ruim, a gente consegue deixar ele de lado e criar um hábito bom. Mas aquele ruim, por isso que a gente tem que se cuidar. Eu falo, você que tem filho, você tem que começar a educar essa criança agora, porque é na infância que a gente cria hábitos. Se você pensa bem qual é o hábito que você está criando aí no seu filho, que está sendo estabelecido. É isso que ele vai levar para o resto da vida. Lá na idade adulta, é muito mais difícil um novo aprendizado, você aprender novamente uma coisa que você já aprendeu antes, principalmente em relação à alimentação. E você não exclui aquele hábito, você vai o quê? Acrescentar um novo hábito na idade adulta, e que é bem mais difícil, né? Não é impossível, é mais difícil, você vai ter que repetir mais vezes. A criança não. Você repete algumas vezes com ela, ela já vai entender que aquilo ali é o modo, é a regra, é como ela deve agir. Então, como que você está em questão da alimentação, desses hábitos saudáveis, como que está com seus filhos? Você tem... Eita, a Milena tá no estreito aí com essa mãe psicóloga. Eu vou ter que pegar ela um dia, levar ela para comer umas... Porque senão vai ser só hábitos saudáveis, né? A regra aqui em casa com certeza vai ser, né? Aí bons hábitos e de vez em quando a exceção. Lá na frente ela vai te agradecer, né? Com certeza, com certeza. Pode ser que ela queira comer coisas diferentes, mas ela sabe o que é a regra na vida dela. Sim. Isso é o mais importante. Exatamente. Então, vamos repetir, vamos educar, aprender, né? Vamos monitorar. E o quarto passo, que é o último M do REM, é a motivação. Ai, a motivação é tão controversa, né? A Lá também explica muito melhor do que eu sobre isso. Mas como que funciona a nossa motivação? Não dá para viver uma vida, vou na academia porque hoje eu tô super motivado. Não existe. Você vai ter que ser disciplinado. Mas até essa disciplina chegar, pessoas que te motivem, que te mostrem
a importância daquilo, vão te ajudar muito. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês. Eu e minha irmã, a gente começou a fazer academia, isso tem muitos anos, uns 6 anos atrás, juntas. Nenhuma queria muito na época. Minha irmã estava mais acima do peso, eu sempre tive dentro, mas sei da importância. E aí ela precisava muito, eu pensei, eu vou com ela mesmo sem eu querer. Então, foi uma motivando a outra. Muitas vezes eu não queria, estava na minha cama deitada, ela mandava, e aí, vamos? Falava, vamos, e uma carinha, mas não queria. Mas uma puxava a outra. Então, a motivação é nesse sentido. Hoje nós criamos uma disciplina. Nós entendemos a importância e hoje nós vamos. Com a mesma preguiça de 6 anos atrás. Mas até você criar essa disciplina, você precisa, sim, ser motivado. E esse que é o papel da nossa metodologia, né, Lá? É isso aí. E até mesmo em relação à alimentação. Eu sei, gente, como que funciona. É no começo um saco. Você tem que pensar todas as suas refeições. Para quem vive comendo, né, fora e agora vai ter que começar a cozinhar, vai ter que começar a pensar em que você vai fazer no almoço, no jantar, né? Então, nem todos os dias você vai estar motivado, você vai estar morrendo de vontade de cozinhar e fazer o suco detox e fazer o chá. Você não vai, tá? Eu tenho certeza. Eu não sou essa pessoa. Eu praticamente nunca conheci ninguém que estivesse assim, motivado no sentido de entusiasmado. A gente precisa fazer essa diferenciação. Motivação não tem a ver com entusiasmo. Sabe aquele entusiasmo inicial? Ai, comecei, fui na nutricionista, agora vai. E aí você tá super animado, você vai no mercado, faz a compra, né? Hashtag Projeto Verão e vai. E daqui a pouco esse entusiasmo, ele vai embora. 100% das pessoas, daqui um tempo, para umas dura um pouquinho mais, para outras menos, vai embora esse entusiasmo. Então, o que sobra? A motivação. Eu vou explicar o que é motivação. Motivação é quais são os motivos que eu tenho para agir. Aí, agir de que maneira? Em sentido dos bons hábitos, em sentido de continuar fazendo as minhas refeições adequadamente, indo na academia. Que motivo eu tenho para isso? Você já parou para pensar? Então, você tem que ter clareza do porquê você vai se esforçar, por que você vai fazer uma coisa que você não está com vontade de fazer, mas mesmo assim você vai agir, você vai fazer. Isso é a motivação, é o que vai motivar a sua ação, o que vai continuar motivando. O que eu uso com os meus pacientes, tá? Eu peço para que no início do processo eles escrevam. Então, quais são os motivos que você tem para querer emagrecer? Os motivos que você tem para entrar dentro desse projeto. Porque se você não souber, você não vai se esforçar para isso. Qualquer coisa vai ser uma oportunidade para te tirar do foco. Qualquer coisa. Então, você tem que saber exatamente por que você quer emagrecer. E tem muita gente que não quer, acha besteira fazer isso. Só que eu vou dizer uma coisa. Você vai esquecer. Daqui uma semana, você não vai dar mais a tamanha importância, né? Por que você queria emagrecer. Então, eu falo, escreve. Escreve porque você vai se relembrar. Você vai escrever e você vai ler todos os dias. Por que você quer emagrecer? É aquilo, são esses motivos que vão te dar força, né? A força de vontade que você está esperando brotar do nada, não vai acontecer. Essa magia aí da força de vontade, ela não surge. Então, não adianta você olhar para o coleguinha e falar, ai, fulano tem força de vontade e eu não tenho. Então eu não consigo. Você precisa treinar a habilidade do quê? De disciplina. Você ainda não é disciplinada. Então, agora na quarentena, o que eu observo? As pessoas que já eram ansiosas, que já não tinham rotina, agora numa situação difícil, piorou.
né? Não é que ela agora desorganizou tudo, agora ficou tudo muito ansioso, muito bagunçado. Não. Provavelmente você já comia errado, provavelmente seus hábitos já eram ruins. Para quem tinha bons hábitos, é um pouco complicado, mas ela ainda consegue manter, né? Má, você está fazendo atividade física em casa, não tá? Sim. Fazendo. Então, tem muitas pessoas que continuam, a vida segue. Não importa se tá o caos, o que está acontecendo. Ela conseguiu introduzir aquele hábito. Então, não Entender a vamos... necessidade, né? Porque, por exemplo, eu Isso. nunca gostei de fazer corrida, caminhar, mas eu sei que se eu não posso ir na academia, essa é a atividade que me resta. Então, vai adiantar eu ficar de braços cruzados fazendo birra? Ah, ah. De novo, a gente não faz tudo que gosta nessa vida, né? Se você não entender isso, toda vez que você tiver vontade de comer um docinho, tiver vontade de comer uma pizza, você vai comer. Toda vez que você estiver com preguiça, não for, né, não quiser fazer atividade física, no final das contas você vai ser sempre aquela criança mimada que só faz o que quer, só faz o que tem vontade. E não é assim que funciona, né? A gente tem que crescer, amadurecer e entender que certas coisas que eu quero conquistar na vida vão exigir um esforço, vão exigir que eu passe por alguns momentos de desconforto, mas que lá na frente isso vai te fortalecer, né? Então, tente entrar em contato mais assim com aquilo que você tende a evitar, né? Ah, eu não quero ficar passando vontade. Vá de encontro a isso, né? Comece a tentar passar um pouco de vontade. Não consigo ficar sem um refrigerante. Será que isso é uma verdade? Né? O quanto você já pôs à prova isso? Ah, eu tentei, fiquei 2 dias e daí eu não consegui. Tá, e depois você continuou tentando ou você desistiu? De novo, é a disciplina e a constância. Então você não tem isso ainda. Você só vai adquirir repetindo, educando, né? Tendo monitoramento. É essa metodologia que a Mayara está falando. Então você tem Isso que mesmo. continuar. Continuando. Por isso, como eu disse lá no começo, emagrecimento não é simplesmente parar de comer. Envolve várias coisas e uma das ferramentas que nós temos aqui é a metodologia REM. Repetir, educar, aprender, né? Monitorar e a motivação nesse sentido mesmo que a Laís falou. E aí, motivação, né? Nós temos muitas, para fazer atividade física. É saúde, não precisa nem buscar a individual, né? Porque às vezes você tem a motivação individual de ficar sarada, igual a Laís diz que vai ficar agora, fiquem de olho nela. Projeto Mamãe Fitness Mamãe agora. sarada, cheia de músculo, aí é uma coisa Quem individual. vê, verá. É. Mas a gente já sabe que a atividade física é saúde para todo mundo. Então já é um motivo. Se você quer ser funcional durante a sua vida, se você quer conseguir levantar quando você for uma idosa, conseguir levantar da cama, você vai precisar fazer atividade física, você vai precisar se fortalecer. Então esse já é o motivo primeiro de todos. Alimentação, a motivação é saúde, né? Um corpo não vai parar em pé comendo só farinha branca e açúcar. Você precisa dar nutrientes para esse corpo. Então a gente já tem essas motivações assim mais generalizadas, né? Mais global, e aí dentro delas aí cada um tem o seu objetivo. Mas nós temos muitas, porque é saúde, é uma questão de saúde. Eu vi a Graça aí falando que as irmãs estão juntas. Vai todas as irmãs para academia, uma puxando a outra. É assim que tem que ser. Como ela tá pedindo dicas aí, mas eu fiz de atividade física, né? É. Vamos mandar lá no grupo para vocês, tá? Que é mais fácil. Isso. Tem bastante material para atividade física dentro de casa, tem muita coisa. Eu tô até gostando, você acredita? Tô achando que daqui a pouco eu não vou querer mais ir na academia, vou querer fazer só dentro da minha casa. Que aí pode ser com a roupa velha mesmo, né? Não precisa ser com aquela roupa. Você não vai então, arrumar desculpa. Né? Não pode a desculpa. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, se você tá sentindo aí um pouco difícil de chegar naquele resultado, calma. É porque envolve mesmo todas essas outras coisas. Então,
Você pode ser aquela pequena parcela da população que vai conseguir sozinho, ou você vai ser aquela outra parcela que vai precisar de uma ajuda e tá tudo bem. Pode perguntar para todas as meninas que precisaram de uma ajuda como elas estão felizes hoje, né, Lá? Muito, muito, com certeza. Eu falo, aqui dentro da minha casa eu tenho um exemplo, né? Meu marido, ele sempre fala assim que eu ajudei muito ele estava acima do peso, né? Ele estava sedentário, ele sempre fez atividade física, mas com o tempo parado. E ele fala que ele começou a ver que eu estava correndo, que eu estava fazendo atividade física, e isso ajudou. Então, todos os dias ele ia seguindo as dicas, ele ia colocando em prática. Só que aí tá uma diferença, eu vou puxar a orelha aí de algumas pessoas. Você já tem bastante informação, agora precisa colocar em prática. Eu vou falar o que eu falei na live, acho que foi do segundo dia. Você precisa o quê? Agir. Agora, imediatamente, né? Então, agora é domingo, agora à tarde, acabou a live, já procura, né, um videozinho, alguma coisa e vai fazer 10 minutos de atividade física, né, na sua casa. Não fica esperando o momento da força de vontade e a motivação vir. É agora que você tem que agir, né? Se você está planejando, você quer emagrecer, tome uma decisão agora, procure ajuda agora. Se você é de Araçatuba, por exemplo, e você está precisando dessa ajuda, né? Entre em contato aí por inbox no perfil da clínica. A gente vai te orientar. A gente tem, né, na clínica um protocolo de tratamento, a gente tem um Affinice, que vai te ajudar muito, né? Então, entre em contato. Se você não está conseguindo, procure ajuda, né? Não fique aí sofrendo. Como eu disse, o tempo, voa, voa, gente. Passa 5 anos rapidinho e você continua, né, nas mesmas coisas, na mesma insatisfação, uma vida inteira, né, num corpo que não te agrada, que te, né, deixa para baixo. Isso não é vida, né? Você tem muito mais, vida em abundância, né, pela frente aí. Então é isso, meninas. Pessoal que entrou aí, obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, esclarecido as dúvidas. O Affinice é somente presencial. Sim, o Affinice ele é presencial. A gente tem uma parte dele que a gente faz o acompanhamento online, mas ele é presencial, tá? Ele tem a parte estética, tem o acompanhamento presencial também. Tá bom? Isso mesmo. E amanhã nós estaremos de volta. E amanhã o tema é ótimo, hein? Magra para sempre. Nós vamos passar aí os fatores que vão te ajudar a ser magra para sempre. Por quê? Não é fácil chegar lá. Nós não estamos falando aqui que é. Então, quando você chegar, você tem que ficar lá, hein? Seguir a sua vida lá. Não é fácil. Que nem eu tava vendo uma pessoa falando, eu lembrei muito de dinheiro, né? Não é fácil ficar rico, é? Não é. Estamos na luta aí. E aí, quando você chega lá, você vai acabar com tudo? Mesma coisa do emagrecimento. Envolve muita coisa para você viver esse efeito aí. Emagrece e embora. Então, nós vamos passar os pilares, os fatores que vão te ajudar a levar o seu corpo aí de um jeito que te agrada, um corpo saudável para sempre. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. O pessoal do grupo continua lá recebendo as suas atividades. Também a live, né, Lá? Você vai mandá-la para elas? Isso. Eu vou mandar para vocês o link. Então, se você gostou dessa live, né, você pode compartilhar aí com quem você acha que está precisando ouvir essas informações. Isso. E aí amanhã a gente se encontra aqui às 16 horas. Até amanhã. Bom domingão para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.